E aí, galerinha da terceira série do ensino médio do Capitão Delindo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês da devolutiva daquela atividade de denivelamento que vocês fizeram alguns dias atrás, referente ao segundo bimestre. A questão que nós estamos abordando é a questão de matemática da terceira série do ensino médio. E os objetivos da nossa aula de hoje é aplicar o teorema de Pitágoras para calcular a medida da diagonal de um quadrado e realizar operações de potenciação. Ou seja, esse conteúdo é pertinente à unidade temática, geometria e números. Eu tenho aqui duas unidades temáticas que serão abordadas e as habilidades em questão são resolver e elaborar situações de problema de aplicação do teorema de Pitágoras e resolver e elaborar situações de problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Beleza? São duas habilidades do ensino fundamental. Olha só como é importante e a gente tem que estar sempre buscando isso, gente. Muito bem. Primeiramente, eu vou dar um destaque à questão que está aí. E o cara me perguntou, eu tenho uma piscina olímpica, tem formato retangular e possui 25 metros de largura, 50 metros de comprimento. Qual é a distância percorrida por um nadador que atravessa diagonalmente? Essa palavrinha diagonalmente, porque é diagonal. Vamos lá? Está aqui o meu probleminha novamente. Tá ele aqui, eu dei um destaque para ele. E agora vamos entender essa história de diagonal. Tá certo? Eu tenho aqui a piscina. Essa piscininha ela é de exatamente 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. E a distância diagonalmente, como é que é isso, professor? Eu vou pegar aqui esse pontinho de cá até o ponto oposto. Isso define para mim o que nós chamamos de diagonal. E vou chamar a minha diagonal de D, de dado. Belezinha, pessoal? E como é que se calcula essa diagonal? Pessoal, se você olhar aqui, eu tenho dois triângulos que dividiram esse meu retângulo, tá certo? Então vamos lá agora, uma explicação um pouco mais resumidinha e mais inteligente. Tá aí a piscininha, voltando com as medidas de comprimento e largura, e a diagonal tá aí. Quando eu tenho esse triângulo, eu vou dar um destaque aqui para vocês entenderem melhor, esse triângulo de baixo, eu vou ter aqui as definições que são trazidas para mim através do teorema de Pitágoras. É pelo teorema de Pitágoras que a gente calcula a medida de qualquer um dos lados desse triângulo, seja a diagonal ou os catetos. Que história é essa da diagonal? A diagonal é a minha hipotenusa, que está lá no teorema, e os catetos são os lados que são adjacentes à minha hipotenusa. Então, a minha hipotenusa sempre é o lado que está oposto, ou o lado que está do lado de lá do meu ângulo reto. Eu tenho aqui um ângulo reto, esse ângulo reto, ele está aqui, ó, tá? E aí eu trouxe para o lado de cá, o meu triângulo menorzinho, está aqui a minha hipotenusa, que é esse lado maior, oposto ao menorzinho, ao ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho os dois catetinhos. E eu vou ensinar vocês a entender melhor essa história aqui do teorema de Pitágoras. Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui três quadradinhos. Vamos lá. Eu coloquei aqui o quadradinho maior, referente ao do cateto maior. Está aqui, ele é 50, porque eu tenho a medida de 50 dele aqui. Como é um quadrado, eu tenho 50 por 50. E tenho as medidas do quadradinho menor, que é desse cateto de baixo, ou seja, 25 metros, como é quadrado, é 25 por 25. E como eu tenho um terceiro quadrado nessa história, é a minha hipotenusa, eu vou calcular ela pelo método das áreas desses três quadrados. Ou seja, a área desse quadrado maior vai ser a soma das duas áreas menores. Tá certo, pessoal? E como é que eu faço isso? Então, eu tenho que o cálculo da área de um quadrado é lado vezes lado. O meu lado aqui é D, D vezes D é o D ao quadrado. E aí eu vou jogar a soma das duas áreas, ou seja, 50 vezes 50, 50 ao quadrado, somando a 25 vezes 25, 25 ao quadrado. Muito bem, isso me dá o valor
de 3.125. Eu vou fatorar. E como que eu fatoro isso? Fatoração é aquele método que você coloca um número, uma barrinha descendo e vai dividindo esse número pelos números primos, começando pelo número 2. Aqui eu não posso dividir por 2, porque 2 é par, então esse número só poderia ser dividido por 2 se fosse par. E aí o número 3, eu somando os algarismos, teria que dar um número divisível por 3. 3 mais 1, 4, 1, 2, 6, 1, 5, 11, não é divisível por 3. E aí eu vou para o próximo número primo, que é o número 5. Fatorando 3.125, eu ficaria, então, já tirando a raiz, seria a raiz de 3.125, que fatorado daria 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5. Aí eu vou jogar para fora do radical tudo que tiver ao quadrado, porque a raiz quadrada sai o primeiro 5, está aqui, sai o segundo 5, está aqui, ficou para fora 5 vezes 5, 25, raiz de 5. Então, a minha solução para o meu problema, como vocês se lembram, ele é exatamente a resposta 25 raiz de 5. Essa é a resposta correta. Não poderia ser a resposta de 50 metros, que não é a diagonal, nem a de 25 metros, que também não é a diagonal. Beleza, pessoal? Então, a resposta correta, diagonal, 25 raiz de 5. Tá certo? Se você gostou, dá um salve lá no canal do Professor Pipoca, se inscreva ou pega o seu QR Code aqui. Um abraço, foi muito bom estar com vocês. Continue fazendo as aulas do CMSP. Um abraço e até mais para vocês.